Salve galera, Knife Nexus aqui e hoje estamos aqui para responder um comentário que eu achei um questionamento interessante. Não é um ataque pessoal nem nada do tipo, é simplesmente uma resposta técnica de uma coisa que eu realmente achei que é um assunto bom aí para desenvolver, um assunto interessante. Então, basicamente é sobre esse autor que está aparecendo na tela, que eu já li inclusive alguns livros dele sobre Bowie, técnicas com a Bowie e tudo mais, e de fato ele é um dos autores mais renomados aí nessa questão de técnicas com facas grandes e também com tomahawks. Mas deixando a Bowie de lado, porque a questão é sobre tomahawk mesmo, a questão que o comentário traz é esse design desse tomahawk vai na contramão às técnicas ensinadas por esse autor. E eu tô aqui para discordar, né? Porque o que ele fala é em relação ao saque, no qual esse autor ensina que, como você estaria prendendo o tomahawk no cinto, dessa forma, você empunha a parte de cima, bate o pomo dele na perna para deslizar a mão até o cabo, né? Basicamente essa seria a técnica de saque rápido. Mas a questão é, se a gente ler e interpretar o próprio texto do autor, em relação a várias coisas ali do combate com o Tomahawk, por exemplo, no início do livro ele fala: não existe uma única maneira correta de segurar o Tomahawk. Determinar qual pegada é apropriada depende de como a cabeça de corte do Tomahawk é apresentada. E outra coisa que ele também fala nesse mesmo livro é: a escolha de uma posição de luta é puramente uma questão de preferência pessoal. Você deve usar aquela que for mais confortável. Então, o que isso quer dizer? Claro, isso se refere a coisas diferentes, né? O comentário em relação ao saque e isso daqui em relação à guarda e à forma de empunhadura. Mas é explícito que nós devemos interpretar de acordo com a ferramenta. Não é só porque um livro diz uma coisa que a gente já vai considerar que aquela é a única forma de fazer. No caso desse Tomahawk aqui, ele é um Tomahawk mais no estilo tático, mais resistente, porque é full tang e espesso, e ele claramente não é feito para ser empunhado da mesma forma que era antigamente. Antigamente, as pessoas podiam carregar um Tomahawk longo no cinto, e o livro se refere àquele tipo de Tomahawk que não é como esse aqui full tang tático. É uma cabeça de aço relativamente fina, presa a um cabo de madeira, que no caso a própria cabeça é descartável. No caso é possível separar ela do cabo. Dessa forma dá para trocar o cabo com facilidade, dá para trocar a cabeça também se for necessário. Mas enfim, é uma ferramenta indígena antiga, enquanto nesse caso estamos falando de uma ferramenta moderna, tática, que você não vai levar no cinto, né? Porque, obviamente, sim, outra coisa que ele fala no comentário é que as talas atrapalhariam no porte e no cinto. Só que na prática, hoje em dia, raramente alguém vai levar um tomahawk, uma machadinha ou mesmo um machado no cinto. Não é algo que se encaixa nos dias de hoje. É por isso que os tomahawks e as machadinhas, eles são feitos o quê? Para proporcionar conforto para a mão, eficiência, resistência e para ser portado geralmente na mochila ou de alguma outra forma alternativa, mas não no cinto, né? Diferente, por exemplo, de uma Bowie, que isso é uma coisa que eu meio que discordo do próprio autor. Não é que eu discordo, na verdade, eu só não acho que seja tão prático, porque o autor basicamente ensina a usar uma faca grande e um tomahawk simultaneamente no combate. E é por isso que tem esse tipo de saque, porque você vai usar os dois, você só tem uma mão para cada um. Eu não acho prático e eu acredito que a grande esmagadora maioria não vai fazer isso. Usar os dois simultaneamente, uma faca grande e um tomahawk. Então, a partir do momento em que você não vai usar os dois, você tem as duas mãos livres. Se você for usar um tomahawk, você pode muito bem sacar, por exemplo, com uma mão e ajeitar com a outra, né? Ou você pode sacar com a mão esquerda e simplesmente pegar com a direita. Então isso vai contra, são coisas diferentes do que o autor ensina no livro, porque são contextos diferentes. O autor está ensinando num contexto onde as pessoas carregavam esse tipo de ferramenta na cintura, que era necessário para cortar lenha, necessário para combate e tudo mais, e nós estamos em um contexto totalmente diferente. A menos que você vá para o mato,
você não vai carregar os dois. E mesmo quem vai pro mato, eu tenho certeza que, assim, eu duvido que alguém que tá aí nos comentários, alguém, né, por aí, tem o treinamento, e não só o treinamento, mas a intenção prática de usar uma faca grande e um tomahawk simultaneamente, que é o contexto inserido pelo autor. Como a maioria não vai fazer isso e vai usar um dos dois, eu mesmo, por exemplo, a princípio eu usaria a Bowie, mas dependendo do contexto eu levaria o Tomahawk na mochila para cortar madeira para uso mais utilitário, mas que também poderia ser muito eficiente para combate ou também em locais fechados. Esse Tomahawk, ele é pequeno, né? Ele é curto, como vocês podem perceber aqui em relação à Bowie. Então, o que que acontece? A principal função dele é o uso em combate em locais fechados, porque ele tem uma potência absurda por conta do peso na cabeça, tem várias formas de combate em espaços fechados, a curta distância, né, no corpo a corpo, porque é simples, assim, se a gente for pegar, porque ele fala que esse pomo pontiagudo é inútil, mas a gente tem vários exemplos históricos de armas que foram usadas com esse tipo de ponta. A própria alabarda e alguns estilos de lanças, principalmente asiáticos, né? E várias outras armas aí pelo mundo, elas tinham, armas de haste, né? Elas tinham também um pomo pontiagudo. E isso tem utilidade prática. Por exemplo, no caso de uma machadinha, um tomahawk curto como esse, ele tem mais utilidade a uma distância razoável. Agora, no combate agarrado, já se torna mais difícil porque, enquanto com uma faca você pode estocar a pessoa, nesse caso fica mais complicado. Você não pode estocar e precisa de mais impulso para bater, para os ataques contundentes. Então, isso aqui permite mais versatilidade. Você consegue estocar o oponente se você tiver numa distância de agarramento, uma distância, né, de combate corpo a corpo. Por conta disso, basicamente, as conclusões que a gente consegue chegar aqui é o seguinte: se você pretende usar um tomahawk longo, que é naquele estilo indígena, mais uma faca grande, aí realmente esse aqui não é o ideal, porque realmente aquela técnica ensinada pelo autor seria que permitiria o saque mais rápido. E isso se você for carregar os dois no cinto e pretender usar necessariamente as duas armas simultaneamente. Agora, se você não for usar as duas armas simultaneamente, for usar só o Tomahawk, ou mesmo carregar as duas, mas pretende usar uma de cada vez, né? Tipo, por exemplo, a Bowie seria mais para combate, o Tomahawk já fica mais para outras utilidades, seja arrombar portas, seja cortar galhos e tudo mais, que realmente ele faz essa função melhor, como eu já testei na madeira, os dois, e mesmo ele sendo... na verdade, eu não sei qual que é mais leve, deixa eu ver aqui. Não, o Tomahawk é mais pesado, mas a Bowie é mais longa. É, enfim, nesse caso, onde o Tomahawk seria usado individualmente, não existe essa necessidade de sacar ele aqui por cima, mesmo que ele esteja no cinto, e bater aqui na perna para deslizar a mão. Nesse caso, você consegue, por exemplo, como eu disse, sacar com a mão esquerda e empunhar com a direita, que seria um saque rápido da mesma forma. Simplesmente isso não seria enquadrado lá no contexto descrito pelo autor. São ferramentas com propósitos diferentes, toda a construção... Por exemplo, os Tomahawks originais, eles não tinham essa ponta de trás. Mas a gente não pode dizer que isso aqui é um adereço inútil, porque existem diversas armas históricas que tinham isso, como, por exemplo, a alabarda. Então, assim, a gente tem que ter uma diferenciação dos tipos de ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta mais para o uso moderno, que você pode levar na mochila, e que você pode usar em locais fechados, como dentro da sua casa, que vai ter uma funcionalidade, vai ter uma eficiência maior do que os Tomahawks de antigamente, os Tomahawks originais, tradicionais indígenas. Enquanto aquele estilo teria mais efetividade em florestas, em locais abertos, e também, de certa forma, como arma para ser usada em dupla com uma faca grande, né, sendo usado um em cada mão por conta do alcance e tudo mais. Então, o vídeo foi esse. Comentem o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês já leram os livros desse autor, que é muito bom. E o link tanto para Bowie quanto para o Tomahawk vai estar aí no comentário fixado no vídeo. E nos vemos em uma próxima.